A Igreja continua mantendo o costume de sepultar os defuntos, de acordo com o costume cristão de sepultar os mortos, assim como o Senhor Jesus Cristo foi sepultado numa sepultura, sepultado dignamente depois da sua morte. Mesmo assim, a Igreja admite a cremação da pessoa do cristão falecido. Nessa lexio litúrgica eu irei propor como a Igreja considera pastoralmente a celebração litúrgica na cremação de um defunto. Como eu dizia na abertura desta lexio litúrgica, a Igreja não se opõe à cremação. Mesmo assim, a Igreja continua considerando o sepultamento como sendo a forma mais idônea para expressar a fé na ressurreição da carne, como sendo a forma para alimentar a piedade daqueles que passaram deste mundo ao Pai e para favorecer a lembrança dos entes queridos. Dizendo em outras palavras, a Igreja considera o sepultamento dos mortos a forma mais idônea da prática cristã. Pela prática da sepultura no cemitério, fazendo memória da morte e sepultura do Senhor, a Igreja sempre honra aquele corpo que foi batizado, aquele corpo que foi tornado templo do Espírito Santo e que é destinado à ressurreição. Tudo que envolve o sepultamento, o local, os ritos, a própria sepultura, indica respeito para com o corpo da pessoa e a esperança na ressurreição. Eu volto a repetir, a Igreja dá preferência ao sepultamento. A Igreja Católica, portanto, não põe qualquer objeção à cremação, mas dá preferência ao sepultamento. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2301, diz textualmente, abro aspas, a Igreja permite a cremação a não ser que esta ponha em causa a fé na ressurreição dos corpos. Existe um dado importante para a Igreja permitir a cremação: não colocar em dúvida a ressurreição dos mortos. Mas tem uma outra orientação importante que eu gostaria de passar quanto à cremação, que diz respeito à liturgia. É sobre a celebração da missa do falecido. Em caso de missa, a Igreja orienta que a missa seja celebrada antes da cremação. Sempre antes de a pessoa ser cremada. E nunca, repito, nunca celebrar a missa com as cinzas daquela pessoa que foi cremada. Dizendo de modo claro, não se celebra a missa com a exposição das cinzas do falecido. Ainda no contexto pastoral da liturgia, no caso da missa de corpo presente, e não com as cinzas do falecido, é sempre pastoralmente recomendado proclamar o prefácio dos fiéis defuntos número 4, porque esse prefácio faz referência explícita ao corpo. O título desse prefácio diz: do vale das lágrimas, ou do vale de lágrimas, a glória celeste. E descreve a vida como vontade divina e a morte como retorno à terra na esperança da ressurreição. Mesmo sendo cremado, confirma-se o retorno à terra na espera da ressurreição da carne. É um dado referente ao destino que se deve dar às cinzas. Existe a manifestação de um fundamento teológico nesse aspecto, porque a Igreja considera que a cremação está concluída com a deposição das cinzas no cemitério. Ou seja, a Igreja admite a cremação, mas orienta os católicos a depositarem as cinzas do falecido no cemitério. Se a orientação é depositar as cinzas do defunto no cemitério, o costume de espalhar as cinzas em algum lugar da natureza, ou então de conservar as cinzas fora do cemitério, não coincide com a fé cristã, por conter contextos de tipo panteístico e naturalista. Mesmo que o ritual não proponha com clareza como proceder, as indicações demonstram que as cinzas
sejam sempre depositadas em locais onde a fé cristã considera como parte da cultura cristã para os mortos. E neste caso, não se espalhe a cinza sobre o mar, ou então numa montanha, ou então em qualquer canto de um canteiro, de um jardim, por exemplo, mas que as cinzas sejam sepultadas, depositadas no cemitério. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.